Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Eu quero ler com vocês o capítulo inteiro. Vamos ler. Diz assim o texto: Mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo, quando passares por rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te atingirá. Com efeito, eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei ao Egito, Cush e Sebá, dei-os em teu lugar. Pois que é preciso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça, e do Ocidente te congregarei. Direi ao Norte, entrega-os, e ao Sul, não retenhas. Reconduze os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Faze com que apareça este povo que é cego, embora tenha olhos, este povo de surdos, apesar de ter ouvidos. Congregue-se todas as nações, reúnam-se todos os povos. Quem dentre eles anunciou isto, trazendo aos nossos ouvidos acontecimentos antigos? Apresentem suas testemunhas e se justifiquem, sejam ouvidos e sejam-lhes dito: o que dizei é verdade. As minhas testemunhas sois vós, oráculo de Yahvé. Vós sois o servo que escolhi, a fim de que saibais e creiais em mim, e que possais compreender que eu sou. Antes de mim nenhum Deus foi formado, e depois de mim não haverá nenhum. Eu sou Yahvé, e fora de mim não há nenhum Salvador. Fui eu que revelei, que salvei e falei. Nenhum outro Deus houve jamais antes de vós. Vós sois as minhas testemunhas, oráculo de Yahvé. Eu sou Deus, Deus de toda a eternidade. Eu o sou. Não há ninguém que possa livrar da minha mão. Quando faço, quem poderá desfazer? Assim diz Yahvé, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por vossa causa enviei alguém à Babilônia, e mandei por abaixo todos os seus ferrolhos. Os caldeus mudarão os gritos em lamentações. Eu sou Yahvé, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz Yahvé, aquele que abre um caminho pelo mar, uma vereda por meio das águas impetuosas, que conduziu para a luta carros e cavalos, um exército de homens de valor, todos unidos, eles prostrados, para não tornarem a levantar-se. Não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis com acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando. Não a percebeis? Com efeito, estabelecerei um caminho no deserto e rios em lugares ermos. Os animais selvagens me honrarão. Sim, os chacais e os avestruzes, porque fiz jorrar água no deserto e rios nos lugares ermos, a fim de dar de beber ao meu povo, o meu eleito. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Mas tu não me invocaste, Jacó, porque te cansaste de mim, Israel. Não me trouxeste os cordeiros dos teus holocaustos. Não me honrastes com os teus sacrifícios. Eu não te obriguei a servir-me com tuas oblações, nem te cansei com pedidos de oferendas de incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática. Não me saciastes com a gordura de teus sacrifícios. Antes, com os teus pecados me encheste de trabalhos, cansaste-me com tuas iniquidades. Eu sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e já não me lembro dos teus pecados. Aviva minha memória, juntos extremos em processo. Enumera as tuas razões a fim de seres justificados. Já o teu primeiro pai pecou, os teus portas-vozes se rebelaram contra mim.
Destitui então os chefes do santuário, entregai Jacó ao anátema e Israel aos ultrajes. Amém. Até aqui. Deus, te agradeço imensamente por essa oportunidade de poder pensar sobre os valores da tua palavra, sobre os valores da tua mensagem, do teu evangelho. Essas palavras que lemos agora, esse texto, falam muito ao nosso coração. E eu peço que tu falas com a tua igreja. Eu te agradeço por tudo que tem feito por nós, em todos esses momentos de comunidade, enquanto igreja. E eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui, podemos falar da tua palavra, ouvir sobre ti, pensar sobre ti e poder te adorar, te louvar. Essa é a nossa razão de estarmos aqui hoje. É o que eu te peço. Amém. Amém. Queridos, algumas semanas atrás, mais precisamente acho que 2, nossos cultos de quartas-feiras, nós temos gastado um dia pensando sobre a fé, né? Sobre a fé. Nos ocupamos em pensar sobre essa temática da fé. Dela saiu outras reflexões, uma outra pregação. E o que ficou para mim muito daquela quarta-feira, acredito que tenha ficado para vocês, é alguns passos que nós demos para entender um pouco melhor o que é a fé cristã. Difícil de ser entendida, difícil de ser compreendida, difícil de ser exercida, sobretudo. Eu me lembro que estávamos falando sobre a fé num sentido de perspectiva de vida. Não a fé no sentido de momentos cruciais da vida. Não uma fé que move o coração de Deus, que move o braço de Deus para eventos específicos. Não é esse tipo de fé que nós chegamos à conclusão. O tipo de fé que nós acreditamos e buscamos, pedimos a Deus, é uma fé para a vida inteira. A fé para ser pensada no todo da vida. Eu acho que essa fé, essa dimensão da fé, ela é muito mais rica. E, na verdade, a mensagem da fé cristã é a fé para esse tipo de situação, de vida, num sentido todo. Não é uma fé para um momento específico, para eventos pontuais. Não é esse tipo de fé que acreditamos. Apesar de ser necessárias, mas não é o necessário para a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta fé do qual eu estou me referindo é uma fé, não é uma fé que move montanhas no sentido que a gente às vezes utiliza pejorativamente, mas uma fé que nos sustenta em toda a nossa vida. Uma fé que nos ajudará em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou ruins. Aliás, mais nos momentos ruins. E eu lembro que nas nossas reflexões de quarta-feira, estávamos falando de tribulação. Momentos difíceis, de perseguição. Momentos de sofrimento. E por isso que eu acredito que esse tipo de fé, ela é mais significativa para nós. Chegamos à conclusão também que esta fé do qual estou me referindo é uma fé que parte do princípio de uma relação com Deus, de uma relação íntima com Deus, eu diria. Esta fé da qual estou falando, que é para a vida inteira, que não é para um momento pontual, é necessário que haja uma relação íntima com Deus. E quando eu falo relação íntima com Deus, eu não estou falando necessariamente de ser espiritual, de ser santo. Apesar que está relacionado, mas não é nesse sentido. Esta fé, ela se adquire a partir da relação com Deus. Você não nasce com ela. Tenho certeza que o Vidigo, quando nasceu, não nasceu com essa fé. Essa fé é para a vida. É de fé em fé, de glória em glória, de experiência em experiência. Um dia após o outro. Ou seja, essa fé não substitui a relação com Deus. É preciso essa relação com Deus. Porque com certeza você vai precisar dela justamente em todos os momentos da sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis, momentos mais cruciais, mais complicados.
Então, eu gosto de pensar a fé principalmente nessa perspectiva de uma vida em que está passando por uma tribulação, por momentos difíceis. Acho que é uma fé mais pé no chão, mais realista, menos espiritual, que também é espiritual, mas não no sentido que a gente tem se dito, mas muito mais realista, mais concreta, mais pé no chão. Porque, queridos, a vida não vai ser o tempo todo só maravilhas, só coisa boa. Não vai ser. Haverá momentos difíceis na nossa vida. E é preciso estar fundamentado nessa fé. Por isso que Jesus já dizia, é preciso que essa fé esteja fundamentada na rocha. Que a rocha é essa? Na palavra. Que palavra é essa? É essa, do Evangelho. Que a vida tem que ser encarada como ela é, nua e crua. Pois bem, então quando a gente fala de fé, nessa perspectiva de que há momentos difíceis, há perseguições, em que haverá tribulações, é preciso entender que nos momentos de tribulações, acho que a gente consegue, pelo menos eu consigo ver duas certezas. Acho que quando a gente está num momento de tribulação, a gente consegue ver pelo menos duas certezas. Primeiro, você está na tribulação, você está falando, mas isso é óbvio. Não, às vezes demora para cair a ficha. Às vezes demora. Quando você percebe que você está num período de tribulação que não vai passar tão rápido, quando você chega a essa conclusão, acho que a primeira certeza que a gente consegue, eu estou num momento difícil da minha vida. E parece que não vai sair tão rapidamente. E a outra certeza que muitas vezes aparece, e às vezes a gente precisa de Deus para nos avisar, precisa de Deus para nos comunicar, de Deus para nos fazer enxergar, é que essa tribulação que estejamos passando, ela vai passar. Talvez acho que as únicas certezas que a gente consegue é que estamos nela e que em algum momento ela vai passar. Mas você está falando, parece que é óbvio, mas não é. Quando você está nesse momento de dificuldade, você começa a ver a vida de uma maneira pessimista, que ela não vai passar. Isso que eu estou passando não vai ter fim, vai se estender. E aí quando Deus fala conosco, aí a gente tem uma esperança. Essa tribulação vai passar. Isso que eu estou dizendo para vocês é extremamente importante, que tem tudo a ver com fé. Porque quando eu chego à conclusão que estou passando por um momento de tribulação, e depois chego à conclusão que passará esse momento de tribulação, fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda. Por que se torna mais difícil ainda? E nós falamos sobre isso quarta-feira. Porque por mais que Deus nos avise que o êxodo chegará, essa passagem, a gente não sabe o dia que isso vai acontecer. Dificilmente você saberá o dia que passará essa tribulação, o dia que encerrará. Baseado em que você está dizendo isso? Em experiências próprias, mas sobretudo na palavra de Deus, a experiência do povo de Israel, a experiência da igreja de Jesus, a história da igreja foi assim. Passaram por tribulações, mas não sabia quando ia acabar, o dia que isso ia encerrar. Sabiam que ia acabar, mas não sabiam o dia. E aí fica mais difícil, a vida fica mais penosa. Porque quando eu passo a vir um momento de tribulação e não sei quando vai acabar, a cada dia se torna mais difícil. Cada dia se tornará pior. Um dia vai se tornar para você talvez 1000 anos. Tamanho tormento. Porque você sempre vai esperar isso acontecer, mas não sabe o dia que vai acontecer. E aí a gente vai carregando isso. E aí você precisa da fé. Desta fé ao qual eu me refiro. E aí a fé, no sentido que nós pensamos, é uma fé que se torna um combustível para a existência, para o caminhar da nossa vida. É uma fé que irá nos impulsionar.
a não nos estacionar nesses momentos mais difíceis. Então, esta fé é um misto de perseverança, que é a rainha das virtudes, com a esperança necessária para conseguir continuar vivendo. Então, a fé é isso. É esse misto de perseverança com expectativa, com esperança de um novo êxodo, de um novo momento, de um novo amanhã. E eu queria pensar com vocês isso nessa noite. Porque eu me lembro, eu estava preparando essa mensagem, estudando, eu me lembrei da Luísa, que passou um momento difícil como esse, né? Lembra? Para ela foi um momento de tribulação, não foi longo como esse Israel que já não iremos falar. Mas para ela eu tenho certeza que foram dias torturosos, que não passavam. Dias longos no hospital internado. Dias que não passam rapidamente. São momentos desses que eu estou falando, momentos de tribulação. Talvez você esteja passando por esse momento. Você que está aí, assistindo, sentado na cadeira, ou você que esteja aí do outro lado, no canal da comunidade, ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja passando por esse momento de tribulação. Não sabe quando vai acabar, só sabe que está nela, já está nela, mas sabe que não sabe o dia que isso vai passar. Eu me lembro, por isso que eu falo que é como se fosse dias de tormento. Eu lembro o dia quando a Luísa saiu do hospital, né? A Lani me falou, me descreveu, que eu queria ter visto isso. Saiu do hospital e respirou assim. Que esses dias eram para ela um tormento. E muitas das vezes os momentos de perseguição ou os momentos de tribulação são para nós um tormento. E é preciso dar fé. É dessa fé que a mensagem cristã tem nos ensinado é que precisamos para essas horas. É desse combustível que a gente precisa. E aí, conversando com o João também, falei, e aí, como é que você foi lá, você visitou? Falou, a única coisa que eu tenho para dizer, eu perguntei para ele, o que você tem a dizer? É que eu vi a presença de Deus ali. Isto é o importante que a gente precisa aprender nesses momentos conflituosos, esses momentos tensos da vida. Porque era mais ou menos o que o povo de Israel e o povo de Judá passaram. Esse texto do qual eu li para vocês, capítulo 43 de Isaías, trata-se de um texto emblemático, pouco lido, a não ser o versículo de número 1, que se fala muito sobre ele. Desculpa, o versículo número 2. Mas o contexto é extremamente tenso, difícil. É deste momento que eu estou falando. Um momento triste, tenebroso para a história de Israel. E Deus, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, direciona palavras, por meio da boca do profeta Isaías, ao povo de Judá. E esse momento de angústia, esse momento tenebroso, esse momento de perturbação, tornou-se longo para Israel. Os historiadores chegam a dizer aproximadamente 50 anos. Imagina a perspectiva de um povo de Deus, escolhido por Deus, filho de Deus, passando por os momentos mais difíceis da vida deles. Talvez você se identifique com esse povo. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês. Queria falar de um Deus que sempre faz um novo êxodo na nossa vida. Queria falar de um Deus que nesses momentos mais difíceis da vida não desiste de você. Então eu convido vocês a essa mensagem. Deixa a sua Bíblia aberta e acompanhem comigo essa mensagem. Tem algumas lições aqui que podem nos ensinar a como lidar com esses momentos conflituosos da vida, esses momentos de angústia. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto que lemos, isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas,
é que ser filhos e filhas de Deus não nos garante imunidade nas tribulações, mas garante a certeza da presença de Deus em todas elas. Ser filhos ou filhas de Deus não nos garante imunidade nas tribulações, mas nos garante a única e presença consoladora de Deus. Aleluia. Rapaz, se eu estivesse passando por uma tribulação, eu tinha levantado da cadeira e dado um glória agora. Porque só sabe disso quem está passando por isso, ou por quem passa por isso. Talvez quem está aí no canal, na hora vai ouvir, vai dar um grito. Porque essa é uma certeza que nós temos que ter em nosso coração, queridos. Por mais que sejamos filhos e filhas de Deus, nós não estamos isentos, não estamos imunes da tribulação, da perseguição, da dificuldade. O dia mau pode chegar. O dia mau pode chegar. Apesar de não termos garantia de que isso passará tão rapidamente, apesar de não termos garantia de que não haverá tribulações, a única palavra que eu tenho para você nessa noite é que Deus garante, isso é certo, que Ele estará com você em todos os momentos, em qualquer tribulação que aparecer. Seja você pecador ou não. Porque todos nós somos, mas somos filhos de Deus. Ele estará conosco. Acompanhe comigo o versículo número 2. Olha o que diz o profeta Isaías. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Geralmente esse versículo que nós lemos, as interpretações se fazem no sentido literal, e aqui não é literal. Um texto escrito para um povo, no sentido figurado. Vai passar, passa no rio para ver se não se afoga. Vai lá, tenta. Passa pelo fogo para ver se não se queima. Aqui não é literal, meu querido. Aqui o profeta está se dirigindo a um povo que está passando por perseguições. Ele está dizendo o seguinte: você vai passar por todas essas dificuldades, mas aí eu me apego no início do versículo. Quando passares pela água, eu estarei com você. Estarei contigo. Onde queres que você for, não importa o que você passar, eu estarei com você. Essa é a certeza que nós temos que ter. Infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente acredita, não, eu vou passar pela água, não vou me afogar, vou passar pelo fogo, não vou me queimar. Falando de uma questão de imunidade, tribulação nenhuma vai bater na minha porta, vai bater, uma hora ela pode bater, o dia mau pode chegar, e o que Deus está dizendo para você, não esquenta a cabeça com isso, você não está imune disso. Se preocupe com isso, eu estarei com você. Eu estou com você. Aleluia. Porque infelizmente não é o que acontece. Quando aparecem os momentos de tribulações, a primeira coisa que a gente tende a fazer é reclamar. É pedir para Deus: oh, Deus, tira isso de mim. Por que você trouxe isso para mim? Estava tão bem. Estava vivendo só dias ensolarados, agora a minha vida é trevas. Vivo na escuridão. Mas esse é o problema, talvez muitas das vezes esta fé sua ficou fundamentada em um princípio que não é o da palavra, não é o da rocha, não é aquele que, quando vier os ventos, a tempestade, vai derrubar toda a sua casa. E a fé que Deus quer para nós é uma fé firme fundamento, na rocha, na palavra de Deus, na realidade em como a vida realmente ela é. Que não é só o mar de rosas, mas tem momentos de dificuldade, tem momentos tenebrosos. E o dia que essa assolação chegar até você, o dia que essa chuva chegar até você, por você confiar em Deus e saber que Ele estará com você, nada te impedirá.
nada te atrapalhará, nenhum obstáculo vai te derrubar. Porque o choro pode virar uma noite. Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser uma semana, mas vai passar. E Deus estará com você. Segundo, o amor de Deus é um amor sem limites e sem reservas. Esse Deus do qual eu estou falando aqui é um Deus que ama sem limites. Joel fala muito isso aqui na igreja. Não tem limites para o amor de Deus. Tanto não tem limites que ele fez para esse povo, por mais que tenha pecado, por mais que tenha sofrido, tenha desobedecido. O amor de Deus é um amor tão sem limites, sem reservas, que olha o que ele fez, versículo de número 3 até o versículo 7. Com efeito, eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate, olha o que ele fez, deu quem? O Egito, Cush e Sebá, são regiões da África. Dei-os em teu lugar. Ele deu essas nações em resgate desse povo. Continuando. Pois que és precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, que estava espalhada, e do Ocidente uma outra raça te congregarei. Direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não retenhas. Reconduze os meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, os criei para a minha glória, os que formei e fiz. Olha o que Deus fez para poder salvar essa nação. O que Ele está disposto a fazer para te ajudar? Tudo. Tudo que for preciso Ele vai fazer. Obviamente não quebrando as lógicas do que Ele é. Ele é justo, Ele é bom, Ele é amável, Ele é misericordioso. Ele não vai quebrar esses princípios de quem é Deus. Mas tudo que Ele puder fazer, e Ele pode, para te resgatar, Ele vai fazer. Estou falando de um povo que a gente pode pensar como pecador, que está passando por isso justamente porque desobedeceu. Esse povo estava passando fome, saiu da sua nação, foi deportado para a Babilônia. Imagine você sendo deportado para outro lugar, fora da sua nação, você se lembrando onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu me casei, onde eu me formei, tenho plantações, e não poder voltar para a sua nação. Se coloque no lugar desse povo. Um povo que estava sendo subjugado, escravo, tendo que trabalhar para outros, perdendo a sua cultura, perdeu a guarda do sábado. Aliás, muitos dos livros, Gênesis, o Pentateuco, foi escrito nesse período. Imagina um povo que, além de pecador, vivia ante ao medo da morte, do sofrimento. Um povo que viveu com medo por muito tempo. Imagina a perspectiva de vida deles. E é esta mensagem que eu tenho para você. Assim como Deus falou para o povo de Israel, a mesma coisa, talvez você esteja se identificando com esse povo. É que o amor de Deus não tem limites. Ele vai atrás do ser humano. Vimos isso na mensagem que o João pregou aqui também. Capítulo 15 de Lucas. A parábola da dracma perdida, do filho pródigo, da ovelha perdida. Deus vai até o homem. Não tem limites, Ele vai. Ele não mede esforços, porque Ele é Deus. Ele te formou, Ele te criou. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, interessante, importante para a nossa vida, é que o amor de Deus também se demonstra no controle que Ele tem sobre o universo, inclusive sobre as lutas e tribulações. Tudo está sobre o governo de Deus.
Não há nada. Sua vida pode estar um caos. Pode estar um caos para você, mas para Deus não. Ele tem nas mãos o controle do universo. Inclusive sobre as suas próprias lutas. Não há nada que você esteja passando, não há nada que se passa no universo que não esteja sob a submissão de Deus. Que não esteja sob a permissão de Deus. Então o amor de Deus também se demonstra no controle que Ele tem do universo. E esse capítulo inteiro que acabamos de ler, mostra isso. Mostra esse atributo de Deus. O poder que Ele tem. Ele é todo poderoso. E por ser todo poderoso, o que Ele puder fazer para te ajudar, Ele vai fazer. Assim como Ele fez com a nação de Israel. Então por que temer? Por que temer se Ele está conosco? Outra coisa. Não se prenda às experiências de eventos passados. Eles não são suficientes para a relação com Deus hoje no presente. Versículo 16. Acompanhe comigo. Assim diz Yahvé, até o versículo 20. Aquele que abre um caminho pelo mar, uma vereda por meio das águas impetuosas, que conduziu para a luta carros e cavalos, um exército de homens de valor muito unidos, todos unidos. Ei-los prostrados, para não tornarem-se levantar-se. Extinguiram-se, foram apagados como mancha. Não fiqueis a lembrar coisas passadas. Não vos preocupeis com os acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando. Não a percebeis? Com efeito, estabelecerei um caminho no deserto e os rios em lugares ermos. Os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes, porque fiz jorrar água no deserto e rios nos lugares ermos, a fim de dar de beber ao meu povo, o meu eleito. Está dizendo, não se prenda às outras coisas que eu fiz no Egito, lá no deserto. Nem no Egito, nem no deserto. Deus abriu um mar. Foi um evento estrondoso. Afogou todos os homens que perseguiam ao povo de Israel, o povo hebreu. Isso ficou vivo na memória de Israel. Até nesse período eles contavam isso, essas histórias de pai para filhos. Mas Deus está falando, não se prenda nesses eventos passados. Eles são importantes, mas não são suficientes para a nossa relação com Deus hoje. Por quê? Porque o que Deus quer fazer para você é novo. É um novo êxodo. O êxodo que foi passou. É uma nova passagem de outras que virão. E é engraçado porque muitas das vezes tem pessoas que correm, vivem atrás de eventos grandiosos como esses. Você vê gente pipocando, tá aqui, vamos ver onde é que tem movimento, vamos ver onde é que Deus está revelando, onde é que Deus está curando, vamos lá. Lá sim eu vou receber minha cura, lá sim eu vou fundamentar minha fé. Não são esses eventos enormes que Deus está pedindo para a gente se concentrar, mas é nos que irão de vir, para você mesmo. Não se prenda nessas experiências de eventos passados. Ele é importante porque acrescentou na nossa fé. Mas eu estou querendo dizer para você que a fé ela é uma construção. Aquilo que você já adquiriu está guardado. Agora, a expectativa de fé que Deus está criando que nós aprendamos é que é uma fé para viver as coisas do presente, não as do passado. Eu me lembro de Josué, viveu 40 anos esperando a promessa. Hebreus vai descrever um ótimo exemplo de fé como esse. 40 anos. Esse povo ficou 50 anos esperando essa promessa de um Redentor. 40 anos. E aí o que eu digo que a fé é importante, porque a fé não é nas coisas que estão visíveis, nos fenômenos visíveis, ou nas coisas que são invisíveis, que você não pode ver. Você não pode ver o novo amanhã, você não pode ver o novo êxodo, mas ele existe.
Porque se Deus diz que existe, existe. E você precisa depositar sua fé naquilo que você não vê. Por isso que é mais difícil. É preciso esperar algo que você não vê. Só naquilo que você espera. E naquilo que você persevera. Por isso que eu digo, a fé é um misto de perseverança e esperança. É isso que dará-nos a expectativa de vida. Estamos num momento de um país, uma crise. Os economistas tentam chutar o dia quando vai passar essa crise, mas ao certo ninguém sabe quando passará. Todos nós somos atingidos por essa crise. Mas uma coisa que a gente precisa esperar é que haverá um novo amanhã. Isso não é novo. Isso já passou outras vezes. Não é a primeira vez que o Brasil passa por crises. Então não podemos desanimar. Não temas, essa é a palavra de Deus para o povo de Israel. E para você também. Por último, não há nada que você possa fazer que diminua o amor de Deus. Nada. E também não há nada que você possa fazer que o agrade, pois Ele já ama você incondicionalmente. Não há nada que você possa fazer que vai diminuir o amor de Deus, porque o amor de Deus é o amor dele, já está nele, é um atributo que o faz Deus. Também não adianta você fazer nada para agradar a Deus, porque Ele já ama você incondicionalmente, não depende de você. É uma aliança inquebrável da parte dele. Joel sempre fala isso várias vezes. Deus fez várias alianças com o povo de Israel. Várias alianças foram quebradas da parte do povo, mas nunca da parte de Deus. Então, por quê? Que esse amor é incondicional. Não se quebra. E Ele fez uma aliança com a humanidade por meio de Jesus. Uma aliança inquebrável. Você pode fazer o que você quiser. Não vai diminuir o amor de Deus. Você pode fazer o que você quiser para agradar, Ele não vai amar você mais por causa disso, porque Ele já te ama incondicionalmente. Olha o que Ele diz, as palavras no versículo 22 ao 25, que para mim é o ápice desse texto. Mas tu não me invocaste, Jacó, porque te cansaste de mim, Israel. Não me trouxeste os cordeiros dos teus holocaustos, não me honraste com os teus sacrifícios, não te obriguei a servir-me com tuas oblações, nem te cansei com pedidos de oferendas e de incesto. Não me comprastes por dinheiro cana aromática. Não me saciaste com a gordura dos teus sacrifícios. Antes, com teus pecados me encheste de trabalhos. Cansaste-me com tuas iniquidades. Olha o versículo 22. Eu sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. É de mim. E já não me lembro dos teus pecados. Aleluia. Eu amo você, independente do que você faça. Mesmo que você não cumprir os rituais direitinho, do jeito que você tinha que fazer, eu nunca cobrei isso de você, porque meu amor é incondicional. Ele não depende de nada que você faça para que eu o ame. E essa, para mim, é a grande mensagem do Evangelho que já havia sido pregada por Isaías há milênios. Uma palavra que nos liberta, que libertará o povo de Israel. Uma palavra de esperança. É uma palavra de quem poderia, tinha o direito, porque esse versículo que eu acabei de ler, do 22 ao 25, são palavras de alguém triste, Deus, uma pessoa que se entristeceu com o povo, que se irou com esse povo, que tinha todo o direito de fazer o que quiser com esse povo. Ele simplesmente diz: não temas, eu te amo, você pecou, você errou, você pisou na bola comigo, você me traiu. Oséias utiliza essa metáfora de alguém que o traiu, mas que continua como servo sofredor. Não importa, mas as palavras que Deus deu para esse povo, se eles não servirem para você, pelo menos para mim serviu. Por mais difíceis que sejam as provações, Deus promete que estará com você, independente de.
Por mais difíceis que sejam os obstáculos, Deus diz: eu sou Deus e sou mais poderoso do que qualquer uma delas, independente do que seja. E Deus te diz: independente do que você fez, eu te amo. Estou disposto a fazer o que for possível para poder te resgatar. Dar até o meu único filho primogênito para poder salvar e render a humanidade. Aleluia. Se isso não for suficiente para fundamentar a nossa fé, queridos, acho que não tem mais o que fazer. Deus já fez tudo o que foi necessário para nós. Tudo o que foi necessário. Basta você acreditar nele. Basta a cada dia você fundamentar mais a sua fé nessa palavra, de que Deus vos ama, estará presente com você, e aquilo que você está passando vai passar. Esse momento difícil vai passar. Que Deus nos ajude nesses momentos tenebrosos da nossa vida, e que a gente consiga ver luz no fim do túnel, mas nunca perder Deus de vista. Independente de tudo que aconteça, a minha perspectiva que eu tenho sobre Deus não mude. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Amém? Glória a Deus.